Olá a todos, vamos dar continuidade ao terceiro tópico da nossa disciplina, Introdução à Macroeconomia, e hoje o objetivo é continuar a analisar o equilíbrio entre a oferta agregada e a demanda agregada, porém vamos a fazer isso desde outra perspectiva. Então, como vimos na primeira aula do tópico, a gente viu um equilíbrio econômico de curto prazo do modelo keynesiano entre a oferta agregada e a demanda agregada. Vamos fazer uma breve revisão desse modelo. E a seguir vamos a ver outra perspectiva desse equilíbrio através dos chamados vazamentos e injeções. Então, na primeira aula vimos que o equilíbrio macroeconômico do modelo keynesiano se dava entre a oferta global ou oferta agregada, que está mostrando a quantidade que as empresas desejam vender no mercado e, como vimos, as empresas tomam a decisão de quanto produzir, considerando a maximização de lucros e a decisão de quantos trabalhadores e quanto capital contratar, dados os preços dos fatores de produção, ou seja, salários e os lucros pagos, e dada a quantidade fixa desses fatores de produção. E, por outro lado, vamos a igualar essa oferta agregada à demanda agregada, que mostra quem é que vai comprar a produção de uma economia, ou seja, se essa produção vai ser utilizada para consumo, para investimento, para gasto público ou para oferecer no mercado externo através das exportações. Então, como definimos o equilíbrio de curto prazo? É um ponto em que a demanda agregada se iguala à renda nacional. E essa renda de equilíbrio pode ser determinada desde duas perspectivas. Então, como vimos na primeira aula, igualando a demanda agregada à renda nacional, e o que vamos a ver hoje, igualando vazamentos e injeções ao fluxo de renda, que também podemos considerar que é uma espécie de entradas e saídas do fluxo principal da renda. Então, só para lembrar do modelo keynesiano básico que a gente viu na primeira aula, então a gente determina esse equilíbrio de curto prazo no ponto em que a demanda agregada, que é essa linha de inclinação positiva, tá? Então, essa linha de inclinação positiva tinha uma inclinação dada pela função consumo, que é uma função da renda. Então, à medida que a renda aumenta, o consumo aumenta pela proporção dada pela propensão marginal a consumir. Então, à medida que essa renda aumenta, aumenta o consumo e, consequentemente, aumenta a demanda agregada. E o intercepto da demanda agregada, como vimos, estava dado por todos os componentes autônomos do gasto. Então, o consumo autônomo, o gasto público, o investimento. Esses componentes são autônomos em relação à renda nacional. E essa demanda agregada se igualava a essa linha de 45 graus que está mostrando geometricamente que a renda e a demanda agregada são iguais. Como a gente viu, se a gente considera então essa bissetriz, é formado aqui, né, um triângulo, retângulo isósceles, que determina então que o ponto em que eu tenho aqui a renda de equilíbrio, que chamamos de y asterisco, seja igual à demanda agregada. Então, todo ponto dessa linha de 45 graus é um potencial equilíbrio entre oferta agregada e demanda agregada. E como vimos no modelo keynesiano, geralmente estamos supondo que no curto prazo temos um desemprego de fatores produtivos e o equilíbrio entre a demanda agregada e a renda nacional se dá em um ponto que é inferior ao ponto de pleno emprego dado por essa linha vertical no ponto de plena utilização dos fatores produtivos. Então, aqui, quando a gente está nesse ponto de equilíbrio, estamos em um ponto que é chamado de hiato deflacionário e que exige que, para chegar no ponto de equilíbrio de pleno emprego, a demanda agregada se desloque para cima. Isso pode ser alcançado através de diferentes políticas, como a gente viu,
de aumento do consumo autônomo via aumento da renda disponível, ou de incentivos ao investimento, ou de aumento do gasto público. Certo? Então agora vamos a ver outra forma de analisar esse equilíbrio de curto prazo, que é aquele conceito de vazamentos e injeções. Para isso, vamos a partir de uma hipótese muito simples, que é a seguinte: vamos a pensar que toda a renda da economia é utilizada para consumo das famílias. Tá? Então, se toda a renda é utilizada para consumo, as empresas vão estar produzindo só bens de consumo. Então, nesse ponto em que o fluxo se daria basicamente entre empresas e famílias, empresas que produzem bens de consumo e as famílias consomem toda a sua renda, o crescimento seria nulo. Então, a partir desse fluxo inicial, podemos pensar que a renda se altera porque ocorrem dois tipos de fluxos diferentes desse básico. Por um lado, vazamentos. Tá? Então, vazamentos são parte desses recursos são retirados do fluxo básico. Tá? Então, vamos a pensar assim, a renda das famílias é utilizada para outros fins além do consumo de bens produzidos por essas empresas. Por exemplo, parte da renda pode ser poupada, parte da renda é paga em impostos, diminuindo a renda disponível, e parte da renda é utilizada para comprar bens de consumos importados. Então, esses três fluxos são parte dos recursos do fluxo básico que são retirados. Tá? Então, por isso são chamados de vazamentos. Além disso, a gente tem as injeções, que são recursos que são injetados nesse fluxo básico. Então, o que poderíamos estar injetando nesse fluxo básico entre empresas e famílias? Por um lado, investimento. Então, as empresas, em lugar de produzir só bens de consumo para famílias, estão investindo. O gasto público, então, entra em uma entrada, né, num fluxo básico através do dispêndio do setor público. E, por último, a exportação. Tá? Que é basicamente uma demanda por bens nacionais de parte de países estrangeiros. E como a gente vai ver, em equilíbrio, esses vazamentos vão ser igualados às injeções. Então, vamos a ver graficamente como podemos analisar essa nova forma de ver o equilíbrio. Então, o que vai mudar em relação ao nosso esquema anterior? Então, a gente novamente está no plano cartesiano. Novamente temos a demanda agregada, tá? Em função da renda nacional. E vamos a ter, como antes também, uma linha vertical no ponto em que a renda atinge o pleno emprego, tá? Quando estamos utilizando a melhor tecnologia vigente e todos os fatores produtivos, certo? Pelo lado das injeções, a gente vai ter uma linha horizontal. Por que vai ser horizontal? Porque nem o investimento, nem o gasto público, nem as exportações são função da renda. Consequentemente, vai ser uma linha horizontal para qualquer nível de renda. Agora, o que acontece com o vazamento? Vejam que ela tem uma inclinação positiva. Por quê? Porque aqui temos um componente que é a poupança, que depende da renda. Lembram que a poupança era igual a menos A, que é o consumo autônomo, então seria uma despoupança, mais menos V, que vai ser a propensão marginal a poupar, vezes a renda. Consequentemente, essa poupança é função da renda, dando a inclinação a essa linha de vazamentos. E depois a gente tem o T, que é a tributação, e o M, que nenhuma dessas duas variáveis é função da renda, são variáveis consideradas autônomas, certo? Então, como antes, no ponto em que essas duas relações se intersectam, aqui no ponto de renda asterisco, eu vou ter um equilíbrio entre vazamentos e injeções, consequentemente eu vou ter um equilíbrio entre renda e demanda agregada, que não necessariamente é um ponto de equilíbrio de pleno emprego. Então, como podemos ver aqui, quando estamos abaixo da renda de pleno emprego, eu tenho um equilíbrio que
desde a perspectiva keynesiana, é um equilíbrio com desemprego de fatores produtivos, aquela questão de o curto prazo, os preços são considerados fixos e, consequentemente, quem determina esse equilíbrio é a demanda, tá? E não a oferta. Então, o que acontece à esquerda desses pontos de equilíbrio? Então, vejam que quando eu estou à esquerda do ponto Y asterisco, as injeções são maiores que os vazamentos, tá? E quando eu estou acima desse ponto de equilíbrio, os vazamentos são maiores que as injeções. E esta divergência entre o equilíbrio aqui, né, entre renda e demanda agregada e o equilíbrio de pleno emprego está mostrando justamente um paradoxo. E esse paradoxo é que quando eu passo desse ponto para a direita, a poupança está sendo, na verdade, os vazamentos estão sendo maiores que as injeções. Ou podemos pensar assim, a poupança é maior que o investimento. Se ela não for investida, tá? Vamos a ter um nível de renda que é menor à renda de equilíbrio de pleno emprego. Então, uma forma de restabelecer o equilíbrio, tá? Seria aumentando os gastos autônomos. Então, incentivando o investimento, por exemplo, aumentando o gasto público, faríamos com que essa linha de injeções se desloque para cima. Ou a gente pode pensar também que se fazemos aqui, né, nos vazamentos, alguma política, por exemplo, uma política que faça com que diminua a poupança ou diminua a tributação, eu tenho um deslocamento para baixo dos vazamentos e também eu conseguiria um equilíbrio. Então, agora vamos a ver um breve exemplo numérico, tá? São os mesmos dados do exercício que a gente viu para o primeiro equilíbrio na primeira aula, mas aqui vamos a ver o seguinte, a condição de equilíbrio então é diferente, vai ser então que os vazamentos se igualem às injeções e vamos utilizar essas equações aqui, tá? Para calcular então esse equilíbrio. Certo. Então, o equilíbrio desde esta perspectiva vai ser então que os vazamentos igualem as injeções. Então, do lado dos vazamentos, a gente tem a poupança, a tributação e as importações. E do lado das injeções, a gente tem o investimento, o gasto público e as exportações. Então, lembrando que os vazamentos e as injeções são fluxos de recursos, tá? Que vão alimentar ou vão diminuir o fluxo básico entre consumo e produção de bens de consumo das famílias e das empresas. Certo? Então, quem é esse? A poupança, como a gente viu, era menos 20, que é o consumo autônomo, mais 0,25. Lembrando que isso daqui é 1 menos B, que é a propensão marginal a poupar, tá? Vezes Y menos T, tá? E eu tenho que o T, então aqui tenho menos 20, mais 0,25 Y, menos 0,25 vezes T, que é 25, tá? Isso dá 6,25. Certo, então agora podemos montar a nossa equação de equilíbrio entre vazamentos e injeções. Começando pela poupança, então eu vou ter menos 20 mais 0,25y menos 6,25. Então, isso daqui é S, mais T, que era igual a 25, mais o M, que era 15. Então, isso daqui é tributação, isso daqui é
importações. E isso vai ser igual às injeções da economia. Então, eu tinha 20 de investimento, mais 25 de gasto público, mais 30 de exportações. Certo, então do lado esquerdo eu vou ter 25, 30, 40, menos 20, 20, 13,75, mais 0,25 vezes y, igual a 20, 50, 75. Ou 0,25 igual a 61,25, então 75 menos 13,75, e aqui é y, desculpem. Então, y vai ser igual a 61,25 dividido 0,25. Eu já expliquei qual é o significado disso daqui, é um multiplicador. E a renda, então, vai ser igual a 245, que é o mesmo resultado que a gente tinha chegado no exercício de equilíbrio entre oferta agregada e demanda agregada. Então, é isso por hoje, por essa aula. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha trazido um novo conhecimento para vocês, e até a próxima.